Fala galera, meu nome é Gustavo do Cantos e estamos aqui em mais um episódio do podcast Agrociência, o podcast que a gente acredita que a informação é o melhor defensivo contra a praga da fake news. E hoje o ADM Fábio Mascarenhas está nos bastidores fazendo a gravação e eu e meu amigo Sloan estamos aqui para conduzir mais um episódio. Não é mesmo, Sloan? Pois é, pessoal, hoje nós estamos aqui com um grande conhecedor aqui da conservação de forragem, nosso professor Marco Amorim Rico, ali da nossa UFGD. E aí, professor Marco, como é que o senhor está? E fala um pouquinho da sua história aí pra gente hoje. Vamos trocar um bate-papo aí bem informal e levar as informações que devem ser levadas para a sociedade em geral. Eu tô bem, eu queria agradecer o convite de vocês aí. Espero que colabore bem aqui com o podcast de vocês, tá? A minha história acho que é a história de quase todo mundo que trabalha na área de ciências agrárias, né? Eu venho de uma família de agricultores, né? Nasci no sítio, né? Fui criado no sítio até os meus 18 anos. E aí depois passei no vestibular, aí eu fui fazer zootecnia na Unesp de Jaboticabal. E lá foi onde eu comecei tudo, né? Então foi a graduação, depois foi o mestrado, doutorado, e aí lá eu vi que meu ambiente era sala de aula, era ser explicador, né? E aí eu comecei, né? Eu comecei em faculdades particulares, e aí depois eu prestei o concurso, e aí estamos lá na UFGD trabalhando, né? E principalmente nessa área de conservação de forragem, que é onde é o ponto da minha pesquisa, né? Então seria a área de pesquisa principal que nós temos lá. Não só essa, né? A gente trabalha mais com a parte ambiental também, mas essa aí seria a principal, né? Onde a gente tem o foco nas pesquisas. Bacana, show de bola. E pra gente começar, aborda mais um pouquinho pra nós o que seria a forragem para os nossos queridos telespectadores aí, aqueles que não estão mais familiarizados com o nome ou propriamente dito o que é a conservação dessa forragem. É assim, né? Nós temos, em todos os lugares do mundo, a gente tem períodos de sazonalidade, né? Então, nós temos uma concentração de forragem na época chuvosa e quente, né? Aqui no país, principalmente na nossa região, porque isso varia muito de clima, né? No norte do país é diferente, mas aqui na nossa região, nós temos uma produção de forragem relativamente grande ali, mês de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, aí março aí já começa a ter uma queda significativa nessa produção, junho, julho, então é muito ruim, né? Então esse excesso de forragem que é produzida durante o verão, ela precisa ser conservada para a gente poder alimentar os animais lá no período de entre-safra, né? Então, conservação nada mais é do que isso, né? E a gente tem formas de fazer isso. Uma das formas é o processo de silagem, outra forma é a fenação, né? Que a gente consegue conservar esse material por um período maior. Aí. E tem um outro método intermediário aí que é o pré-secado, né? Que dá para ser feito também, tá? Mas o básico mesmo que nós temos assim no Brasil, que é uma participação maior, né? Que onde você vai você acha, seria a ensilagem, né? O processo de ensilagem que é o mais utilizado, né? Apesar de estar crescendo muito a produção de feno e pré-secado no Brasil também. Bacana, show de bola. E, assim, por qual motivo que entre a forragem e a fenação aqui, qual é o mais utilizado e por que é o mais utilizado? A ensilagem e a fenação. Isso, ensilagem, tá? Perdão. A ensilagem é questão cultural, né? Então, se você for ver, nós temos um problema sério aqui no Brasil, que é o clima, né? O nosso clima é um clima tropical e úmido. E umidade não combina muito com fenação, que é desidratação, né? Então a gente precisa, né, que o ambiente que a forragem desidrate com uma rapidez, né? E se você for ver, onde a gente tem a maior produção de forragem, né, seria na época chuvosa. Então você precisa achar ali períodos nessa época aí, períodos onde você tem pelo menos uns 3 dias sem chuva para poder ter uma desidratação adequada e aí fazer os fardos de feno. Esse é um entrave, né, para o produtor, né?
E por ter esse problema, o pessoal prefere ir para o lado da silagem, né? Então a silagem você acaba plantando ela ali, ou você faz um milho safrinha, ou na própria safra, mas você já vai colher num período onde tem pouca chuva. Então a chance de chover durante a colheita também ela é menor, né? Então por isso que o pessoal prefere. Mas não significa que não dê para fazer. Dá para fazer do mesmo jeito, né? Só que ela é menos praticada mesmo. Bacana. E, Sloan, uma pergunta para o nosso querido professor Marco. O senhor acabou de comentar aqui conosco aqui. No caso, utiliza muito milho, né? Por que nós utilizamos o milho, sendo que nós temos também outros produtos, como o milho, o sorgo, temos a silagem de capim? Conta um pouquinho pra gente aí. Essa pergunta é boa, né? O milho, porque é um cultivo muito conhecido, né? Então, o milho é uma das culturas que mais o pessoal tem conhecimento, é a que mais tem variedade testada. Se você chegar em qualquer lugar do Brasil, você vai achar semente de milho para vender, você vai achar uma máquina que planta milho, você vai achar uma máquina que colhe milho. Então é muito simples, né? É uma cultura muito difundida, né? E você tem vários híbridos específicos para aquela região, né? O pessoal da agronomia sabe bem disso daí, né? Então, com certeza. É fácil, né? É fácil você encontrar. Bom, mas não é só porque é fácil, né? Sim, sim. Tem a fermentação. Exato. Então o milho, ele... Além dele ter uma produtividade alta, que é isso que a gente quer, né? Porque não adianta uma planta ela ser muito boa, com uma qualidade alta, sendo que ela produz pouco. Então o milho ele tem as duas coisas, né? Então ele tem uma alta produtividade por hectare e também tem um valor nutricional adequado, bom, né? E a fermentação dele é maravilhosa. Então são esses os motivos, né? Que o pessoal sempre vai no milho, né, para a produção de silagem. Mas o sorgo não fica atrás, né? Então o sorgo, ele tem algumas variedades aí no mercado de sorgo que tem uma concentração muito boa de açúcar, tem uma fermentação excelente e proporciona silagens excelentes também, né? Muito bom. E tem uma vantagem do sorgo, né? O sorgo ele é mais resistente a déficit hídrico do que o milho, né? Então, dependendo da época do ano, se você for trabalhar numa safrinha, fazer uma silagem no período da safrinha, numa região que você pode ter déficit hídrico, arriscar no sorgo é melhor do que arriscar no milho. Então seria uma alternativa bem interessante aí pro produtor, né? Olha, é chique demais então, porque a maioria do pessoal cultiva mais mesmo é só o milho, e não tem um conhecimento assim tão amplo, né? Sabendo que temos outras culturas que podem ser utilizadas também, né? Professor, fala para mim também um pouquinho a respeito dessa colheita, dessa ensilagem desse milho. Porque a maioria dos produtores, eles falam, o milho ele tem que estar com 1/4 da linha do leite, metade da linha do leite, e a porcentagem de matéria seca total da planta, isso e aquilo. Assim, como que a gente consegue avaliar um milho para um ponto ótimo de colheita, no caso, vamos dizer assim, para uma colheita tratorizada, de arrasto? Tá. São as famosas ensiladeiras. Essa sua pergunta ela é muito boa, né? Isso aí depende. A melhor resposta para tudo é depende, né? Depende de várias coisas, né? É assim, o milho, se você for ver certinho, o milho ele fica com uma silagem de boa qualidade quando ele está ali por volta de seus 33% de matéria seca. Mas, quanto que é isso, né? É difícil você olhar para o milho e falar ele tá com isso, né? Então, esse é um jeito prático que você falou, né? Uhum. Então, a gente trabalha aí com 1/2 a 3/4 da linha do leite, o teor de umidade legal. Sim. Professor, explica pro pessoal de casa o que seria essa linha do leite, a né? linha do leite. Você ouvindo falar de milho e linha do leite. Parece que tem uma vaca ali, né? Não, a linha do leite, quando você corta ali você separa a espiga ali no meio, você vai olhar. Então todo mundo aqui já deve ter testado aí o milho para vai fazer pamonha, vai fazer curau, essas coisas, então vai vendo como é que tá o grão, né? Então é daquele estágio leitoso farináceo que seria. Então se vocês olharem o milho, ele é branco no começo e ele vai ficando amarelinho, né? Conforme ele vai ficando amarelinho, significa que tá tendo as deposições de amido ali, né? Então ele tá convertendo o açúcar em amido e tá encheu o grão e aí começou a formar, né? Quando você olha ali, ele tem metade dele leite e a metade já é o material farináceo.
tá? Então, de meio a 3/4 é uma indicativo que a planta inteira está mais ou menos com 33% de matéria seca. Seria isso, que seria o ponto de colheita para o processo de silagem. Bacana, show de Chique bola. demais, hein? Mas, vamos lá. Você perguntou qual que é o ponto de colheita. E aí a gente precisa tomar um pouco de cuidado, pessoal, porque dependendo da variedade que vocês estão trabalhando, para ele sair de meio para 3/4 da linha do leite é uma semana. Então, se você tem uma área muito grande, uma maquininha muito pequena para fazer essa colheita, você vai começar no ponto certo e vai terminar num ponto horrível. Ele já passou, ele já está seco. A gente sempre sabe que a máquina quebra de sábado, para não dar tempo de arrumar até segunda-feira, né? Então, você já vai perder mais uns dias aí. Então, se você ficar com a máquina parada há muito tempo e ter um atraso na colheita, é onde dá esses problemas aí, né? Por isso que hoje está crescendo muito aqui no estado a terceirização desse serviço com aquelas máquinas maiores, as máquinas automotrizes. São máquinas que colhem aí 1 hectare a cada 20 minutos, 30 minutos, né? São máquinas que fazem um trabalho muito rápido. Por isso ela acaba enchendo o silo muito rápido, né? Vamos dizer assim, né, professor? É um mundo velho de grande, né? Que elas é um maquinário que é muito grande mesmo. E a plataforma dela também é muito grande, né? Que consegue Muito colher grande. muito material. Exato. É uma máquina cara, mas é uma máquina que não é cara à toa, né? Essas máquinas automotrizes aí são máquinas que têm um tamanho de partícula muito bom, né? Geralmente essas máquinas menores, que é uma linha por vez, o tamanho de partícula é bem maior, sabe? Então não tem a mesma qualidade de silagem que a gente tem quando usa umas máquinas dessas maiores aí, né? Sim, com certeza. Mas é um investimento, né? Se colocar na ponta do papel em 20 minutos 1 hectare, ou não chega a ser muito bem... Eu acho que isso, hoje em dia, tudo é terceirização, eu acho. Porque você tem uma máquina dessa para fazer a silagem uma vez por ano, não justifica o pagamento, a não ser que você seja um pecuarista que tem uma área muito grande. Volta naquela palavra, exato, depende. Depende, né? Aí eu acho que a terceirização do serviço é melhor. Então, às vezes é melhor você terceirizar um serviço de maquinário, economicamente, que ele já vem com tudo, ele já vem com os caminhões, ele já vem com toda a equipe e eles entregam o silo pronto para você. Eu acho que é muito mais negócio do que você ter essa frota para ser usada uma vez por ano, né? Então acho que a terceirização ela veio para ficar aí na questão de ensilagem, né? E na questão em tudo, né? Praticamente, né? Você se especializar num determinado serviço, né? É bem interessante, importante. Hoje tem a terceirização da terceirização, às vezes, né? Com certeza. E dentro, assim, uma pergunta de um leigo no assunto de forragem, e em questão de qualidade nutricional, quando a gente pega ali o animal comparado à alimentação no pasto e tudo mais, e comparado com a silagem, como que fica esse nível de compensação nutricional? Essa comparação, ela é injusta. Com certeza. Porque depende assim, sabe por quê? Às vezes a gente conversa com os alunos, né, e como a gente dá aula de conservação, a gente tem 2 métodos principais aí, que seria a ensilagem e a fenação. E os alunos sempre perguntam qual que é o melhor. É injusto a gente falar qual que é o melhor, porque depende de vários fatores, né? Primeiro que a planta é diferente. Então, eu não vou fazer feno de milho, de uma planta de milho. Eu vou fazer feno de um tífito. Então, são plantas que têm habilidades diferentes. Eu vou fazer feno de alfafa. Qual que é melhor, alfafa ou milho? É injusto, né? Uma é uma leguminosa altamente proteica e o outro já é uma gramínea com um teor de energia maior. E aí, como é que compara, né? Então, nesse ponto, eu acho que são coisas que não dão muito para a gente comparar. O que dá para comparar é dentro da mesma categoria, né? Por exemplo, categoria milho. Então, você sabe que tem vários cultivares de milho. Aí, qual que é o melhor cultivar de milho para eu fazer a minha silagem? Aí sim a gente precisa pensar um pouquinho para fazer essa comparação. Porque a gente tem milho granífero,
Nós temos o milho silageiro e tem o milho para fazer milho verde, tem tudo quanto é tipo de milho aí no mercado, né? E aí se eu perguntar para você agora, tô lá na cooperativa e aí eu vou comprar 2 sementes e tem um milho granífero e um milho forrageiro ou silageiro, qual que você prefere? A silagem é silageiro, né? Com certeza. Aí eu depende. Por que vai depender? O granífero, boa parte dele é grão, né? Sim. E o resto vem folha, como as outras coisas, né? E produz menos em termos de tonelada por hectare do que o outro. Mas a concentração energética dele é imensa. Imensa. Ganha na qualidade. Ganha na qualidade. Então, se você, em alguns locais, principalmente fora do Brasil, onde você tem rebanhos que tem uma exigência nutricional extremamente alta, o pessoal vai pelo granífero. Produz menos, mas o teor de energia que tem ali é altíssimo. E aí formula uma ração melhor. Né? Professor, sabendo assim que tem 2 tipos de milho, então se a gente tem um milho que ele é próprio para silagem e o outro que no caso que ele seria para granífero, né? Então, por exemplo, o milho grão, no caso que ele vai para processamento de indústria, essas outras partes, ele tem alguma diferença, alguma característica entre ser diferentes, tirando a produtividade? Eu me refiro ao grão mesmo. Se ele é um grão mais resistente, no caso do processamento, quando ele passa na automotriz ou na forrageira? Tem sim. Dependendo da máquina que você está utilizando, o ideal, né, para nós é que o grão ele seja quebrado. Né? Então, a hora que você está fazendo a silagem, que quebre esse grão aí em umas 4 partes, mais ou menos, tá? A automotriz ela faz melhor isso, né? Que tem dois modelos de automotriz, né? Temos o Shredley e acho que é o Cracker, né? Isso, que exatamente. É o esmagamento de grãos. Esmagamento de grãos é importante, né? Porque esse esmagamento de grãos, ele vai liberar, ele vai expor mais, né, aquele grão, e aí o animal consegue absorver melhor depois, né? Na hora de fazer a fermentação, a digestão, né? Esse é interessante. Às vezes você pega uma máquina que tritura num tamanho de partícula muito grande, você vai ter vários problemas. Um deles é a compactação, que vai ficar mal compactado lá no silo. E isso aí já leva uma qualidade de silagem ruim, tá? E a segunda coisa que é o grão inteiro. Então, quando você vai num confinamento que está dando silagem, você olha a silagem, você vê aqueles grãos inteiros ali no meio. Você pode olhar as fezes que você vai achar parte dos grãos também. Então, aquilo é amido que deixou de ser digerido. Porque aqui no Brasil, por ser um país tropical, a gente usa o grão duro, né? Milho grão duro. Por ter mais pragas, né? Você acaba optando por esse grão. E esse grão é menos digestível também. Então, é uma coisa que a gente precisa estar sempre atento, quem trabalha com confinamento, a qualidade, né, e tamanho de partícula. Isso é bem, bem importante. Sendo um dos fatores bem preocupante na hora ali de você fazer uma formulação de um animal, além de ele não estar aproveitando esse grão, o produtor está perdendo dinheiro também, né? Exatamente. Ó, pensa comigo. O custo que você vai ter de plantios, tá fazendo agronomia, né? Então vai saber mesmo. O custo não é o mesmo para você produzir? Com certeza. É a mesma coisa. A única diferença é a colheita. Eu estou usando uma máquina que está num tamanho de partícula regulada para um tamanho de partícula menor e o outro está com um tamanho de partícula maior. Mas o custo, o gasto para a produção é o mesmo. Só que o aproveitamento do animal é completamente diferente, né? E aí é que mora esse item aí de pauta aí, o tal dos aditivos, né? Então, fala para nós, querido professor Marco, o que seriam esses aditivos e os seus mitos dentro desse tema? O aditivo, pessoal, é assim, nós, vamos lá, eu não sou contrário ao uso do aditivo, tá? Eu não sou contrário ao uso do aditivo, eu acho que o aditivo é importante, tem seu lugar, né? Mas o que a gente tem hoje, muito para o produtor, é achar que o aditivo vai fazer milagre. Esse é o ponto, né? Então, existem coisas básicas na conservação de forragem, principalmente na ensilagem, né? É um processo microbiano, não sei se o pessoal sabe como é que funciona para conservar uma forragem, né? O senhor pode estar explicando Vamos explicar também.
Como é que a gente conserva uma forragem? Nada mais é do que pegar essa forragem, a gente tritura essa forragem e coloca ela num buraco chamado silo, né? Compacta bem. Por que a gente compacta? É para tirar o máximo possível de oxigênio e para o processo anaeróbico, que é o processo de fermentação. Então, esse processo de fermentação só vai acontecer na ausência de oxigênio. Mas cobre com uma lona, né, para garantir que está tudo sem oxigênio ali no meio. E né? cuida para as galinhas não furar a lona, né? Galinha, tatu, alguma vaca que estiver passando ali perto que pode furar essa lona. E sendo essa forragem sendo oriunda de milho, de um alfafa, de um capim, qualquer... Seja o que for, a gente consegue fazer o processo, né? Lógico que tem plantas que têm um processo fermentativo melhor. Sim. E plantas que já não tem tanto. Cada um com as suas características. Cada um com as suas características. Então, se a gente for olhar mais a fundo, vamos pro tradicional milho sorgo ali, que daria uma silagem de qualidade melhor, né? Sim. Então, nesse ponto, se você utiliza, né? Você vai lá, tritura, coloca, faz tudo o que tem que fazer, mas se você não compactou direito, ou seja, você não tirou o oxigênio certinho, boa parte, né, do oxigênio residual que está ali, as bactérias continuam ali respirando. E respiração, você está consumindo açúcar. Então, é onde aquece. É muito normal você acabar de fazer a silagem, compactar e pôr a mão em cima e sentir que ela está quente. Isso significa o quê? Significa que você está jogando dinheiro fora. Silagem quente, é lógico que é comum isso acontecer no primeiro dia. Mas isso tem que ser o mais rápido possível, ele tem que voltar a esfriar. Então, se você colocou 1, 2, 3, 4 dias, você põe a mão e está quente ainda, é porque teve muita entrada de oxigênio ali dentro. E aquilo ali é oxigênio e está acabando com açúcar e outras coisas que tem presentes ali. Então, já é um indício que não vai ser tão bom quanto deveria ser. Não vai ter qualidade ali naquela forragem. Exatamente. Então, isso aí é má compactação. Vamos supor que você não colheu no ponto certo. Grão de leite e um terço do leite. Quebrou a máquina. Sim. E passou do tempo. Se passar do tempo, ele seca. Tá ensilando a famosa bucha. Se ele seca, você não compacta. Você passa com o trator em cima, ele afunda, vai lá para baixo. Aí o trator acaba de passar, ele volta lá para cima. Mas ele volta com o quê? Com ar. Então ele está colocando oxigênio lá no meio. Então isso aí é a má uso. Aí você vai lá e coloca a lona preta mais baratinha que tem. Lona preta absorve calor. E aquela que você olha pro sol ainda passa... Exatamente, que está quase transparente, né? Parece que não, mas toda lona tem microporos. E esses microporos deixam passar oxigênio. E quanto mais fina... Aí tem os materiais também, né? Nós temos umas lonas boas de bloqueio de oxigênio que não deixa passar, mas essas lonas normais, elas deixam passar muito oxigênio. Por isso que quando você abre, você vê aquela camada toda estragada em cima. Então, quanto maior for aquela camada, mais oxigênio entrou ali, né? Bom, então eu falei da compactação, falei da entrada de oxigênio, falei desse processo e também colheu na época errada. Sim. Como é que o aditivo vai ajudar? Quer dizer, o produtor, se ele faz tudo errado, né? Se ele faz todo o processamento de maneira equivocada, e não significa que ele não sabe fazer, significa que talvez ele não teve orientação ou sempre fez daquele jeito, né? Sim, exato. Acrescentar o aditivo não vai ajudar em nada. Porque o que é o aditivo? O aditivo nada mais é do que micro-organismos que vão ajudar a fermentar o material. Tá? Então, o que é a fermentação? O milho ele é bom porque ele tem muito açúcar. Esse açúcar, ele vai virar alimento para essa bactéria vai produzir um ácido. Geralmente, são vários ácidos, mas o mais importante é o ácido lático. Né? Esse aí ajuda na palatabilidade, ajuda na conservação da silagem, é maravilhoso. Né? Abaixa o pH e, estando o pH ali baixinho, mantém ali sem crescer bactérias que vão estragar o material. Por isso que conserva Sim. por um período muito grande de tempo. Então, é a acidez do material que acaba conservando o material ali. Qual que é o intuito do aditivo? Se eu já jogo uma tonelada ali de bactérias, vai acelerar o processo e isso vai ser mais rápido. Mas adianta eu jogar um micro-organismo ali
para degradar açúcar, para produzir esse ácido lático que eu quero, se lá dentro não tem o açúcar? Vai jogar dinheiro fora. Adianta eu jogar um micro-organismo ali dentro, sendo que ele precisa de um ambiente anaeróbio e ali tem oxigênio no meio, tá entrando? Não adianta, né? Então, eu costumo dizer que aditivo pode ser utilizado, mas o produtor tem que estar com um sistema redondinho. Então, ele já tem que ter uma máquina boa, ele tem que ter o tamanho de partícula bom, ele tem que ter uma compactação boa. Seria a cereja do bolo. Né? Então, vamos melhorar a silagem mesmo. No final, aí sim, acaba usando aditivo. Pelo menos fazendo o básico bem feito ali, para vir como complemento, né, o aditivo. O aditivo seria o complemento. O aditivo seria o finalzinho onde você vai dar um plus ali. É o finalmente. Só que, hoje em dia, a gente vê os vendedores, né? Então, o vendedor vende o sonho, né? E a gente acredita, né? Com certeza. Aí vende para cada planta que a gente está utilizando, tem um mais indicado. Então, às vezes você tem um mais indicado aí para silagem de milho, um homolático, e o cara quer usar no capim. Não vai adiantar nada, sabe? Não vai adiantar nada. Que é ocasionalmente corriqueiro, esse tipo de situações? Aí Sim. Hoje em dia, por exemplo, vamos fazer a questão da lona, né? A pessoa ela é muito seduzida a comprar a lona preta, a lona mais barata que tem, né? Se você vê a diferença de preço aí, ela acaba sendo 3 vezes menos do que uma lona de qualidade. Só que a pessoa tem que ver que o que tem embaixo da lona custa muito dinheiro. Né? Sai bem mais caro do que essas 3 vezes mais aí. O produtor, às vezes, eles economizam na lona, mas eles não sabem que tem um banco de dinheiro lá de baixo, né? Exato. Porque é o que vai ser convertido depois em carne e leite, né? Que pode ser utilizado para os animais. Exato. Se você fizer uma revisão básica aí da literatura em termos de qualidade de lona, por exemplo, existem vários trabalhos e antigos, não é coisa de agora não, coisa de 20, 30 anos atrás que já media isso daí. Então você usando uma lona de baixa qualidade, você chega a ter 20, 30% de perda. Então você imagina exato. Agora quase metade da sua produção aí, com 30, 40% de perda. Você vê quanto que você tem um hectare aí de milho para produzir, imagina você tá lá com seus 100 hectares e você falar, 20 eu joguei fora. Mas você não vê que você joga fora. Ele simplesmente, você vai vendo, ele vai murchando aos poucos, né? O problema disso que não é um boleto que chega, ó, você vai estar devendo isso. É um negócio que você deixou de ganhar. Com certeza. Né? Você vai perdendo aos poucos e você não vai nem vendo, né? Se você coloca tudo na ponta do papel depois da caneta e faz as contas, aí você vê que literalmente tá jogando dinheiro fora, né? Exatamente. Então, por isso que tem que estar tudo isso aí certinho, né? E aí sim, você entra com os inoculantes, né? Os inoculantes ajudam muito nesse ponto aí. E os inoculantes ajudam a reduzir perdas, mas desde que o sistema esteja redondinho, né? Com certeza. Né? E quais são os principais desafios hoje em dia enfrentados pelo produtor no quesito ali da sua silagem, da sua ensilagem? Olha, eu acho que o grande problema que nós temos hoje é conscientizar o produtor, né? Que ele precisa fazer uma conservação de alimentos adequada, né? Obviamente que se você for numa fazenda assim mais produtora de leite, já é normal você achar silagem lá. Normal você achar um silo, se é bem feito ou mal feito, né? Não importa, mas ele tá lá, né? Porque a pessoa ganha dinheiro na entre-safra, então ele precisa garantir a comida, né? Agora, é mais complicado você falar para um produtor que não se planeja e aí é dinheiro jogado fora, porque ele é o animal que emagrece na seca, né? Ali na seca, se você tem uma área ali, se você não se planejou, não fez uma vedação de pastagem, mas você tem que conservar, não tem jeito para você suprir, senão você estraga a pastagem. Né? Então, você aumenta a degradação da pastagem, o animal perde peso. Né? Então, eu acho que não tem nada mais caro hoje em dia do que o peso do animal.
É o famoso boi sanfona, né? Que engorda nas águas e emagrece na seca. Exato. Quanto é que tá custando o quilo da picanha? Então, Exatamente. E o consumidor final, aquele... você, telespectador que tá aí, os nossos ouvintes, vai no mercado, olha o preço ali de um queijo, de um leite ou o quilo da carne, assusta, geralmente vem oriundo disso, né? Às vezes pegamos aí mau manejo de conservação, principalmente nessas épocas, né? Que, igual o senhor falou no começo, são sazonais. A gente sabe que naquela época ali o boi vai estar precisando de alimento. E quando não tem esse alimento, aí eu acho que toda uma cadeia funciona e desencadeia nesses valores sinais de mercado, né? Exatamente. E aí quem se planeja não sofre. Sim. Né? Quem se planeja não sofre. É que os valores assustam aí no começo, né? Então, se você for partir por uma produção de silagem, não é barato você fazer um hectare de milho, por exemplo. Com certeza. Né? Tá caro, Exatamente. né? Não é barato. Então, a pessoa olha aquilo e assusta. Mas é muito... Se ele for pôr no papel, e essa geração nova que tá vindo é uma geração mais aberta, né? Para isso, que eu acho que é muito bom, e tá mudando bastante, você vai ver que compense muito. Né? Compense muito, tá? O preço que a gente tem na arroba do boi aí, você não pode dar o luxo de deixar o animal emagrecer essa arroba Exato. de jeito nenhum. É um prejuízo muito grande. E ainda você força uma degradação de pastagem, né? Com certeza. E a gente tá vendo cada vez mais o fator clima, né? Sendo um fator muito preocupante, principalmente na agricultura. E porque não temos mais aquela... Eu creio que antes tinha sempre meio que o período certo de chuva, frio, época do vento. A gente tá vindo cada vez mais com o clima desregulado atualmente. Eu acho que o produtor que não tem ali pelo menos, igual o senhor falou, fazendo uma reserva do seu pasto para a produção dessa forragem, dessa ensilagem, acaba sofrendo enormemente, né? Porque não tem mais aquela regularidade climática, digamos assim. Não tem. É um ponto que a gente tem que pensar e refletir, né? Que essas alterações do clima, né? Por mais que a gente conte com a área, a gente sempre tem que fazer uma reservinha um pouco a mais que vá aqui, né? Sim. Dá um Vai que problema, dá uma né? Vai que passada. dá uma zica, né? E você tem que ter isso daí, você tem que ter sempre um plano B aí para poder suplementar esses animais aí, né? E não tem jeito, gente. O que você vai fazer com os animais? Né? Ainda a pessoa que ela tem um gado de corte, se ela vê que ela tá perdendo, ela vende. Né? Vende para quem tem, vende para quem tem comida, né? Vende o boi magro, toma um pouco de prejuízo, mas nem tanto. Agora, quando você tem um gado de leite, como é que você vai? Você fica no prejuízo, mas não tem jeito, né? Você vai ter que enfrentar, você não pode. Se você tem matrizes também, o que acontece muito aqui, né? Às vezes a arroba tá baixa, o cara tá sem alimento e vende matrizes. E isso aí é muito ruim, né? Isso aí tá ligado. É onde tem essa sobe e desce, né, do preço das arrobas ao longo dos períodos dos anos aí, né? E lembrar uma coisa, né, professor? Uma vez eu fiz um curso lá na minha cidade lá e acabou tendo um comentário do professor que estava dando o curso. Ele falou pro cara que ele é produtor de leite e ele não faz silagem, então, ou um feno, ele não pratica nenhum método de conservação para tratar dos animais, ele não é um produtor de leite eficiente. Não. Porque na melhor época que ele tem, para poder ganhar dinheiro, vamos dizer assim, que é a época da seca, e ele não tem aquela forragem para estar servindo para os animais, né? Para estar dando aquela ração ali de qualidade. Então, é um negócio que o produtor tem que olhar. Se ele tá vendo que todo ano tem seca, todo ano tem seca, então vamos se preparar, né? Vamos fazer a conservação, abrir a mente aí, né? E é um negócio assim que tem que ser debatido, porque parece que é comum, é normal, mas não é. É um negócio que ele é extremamente importante para ser debatido e posto em pauta, né? E a conservação é um negócio que, vamos dizer assim, que ajuda muito e mais um pouco, não é mesmo? Ajuda muito. E outra coisa, assim, que precisa de muita ajuda é calcular o quanto você precisa. Esse é o grande ponto que eu acho que tem muita gente que erra. Quando você chega numa propriedade, você vê muita gambiarra em silos aí, né? A pessoa acha que dá, ela não para fazer as contas, né? Então você precisa saber o tanto que seu animal come por dia, você tem que saber o tanto de animal que você tem, um período máximo que você vai ter de seca ali, vai tudo fazendo conta.
né? E qual a área que você precisa plantar para poder suprir esses animais. Então, é muito comum chegar em propriedade, você tá lá dando, vai 2, 3 carretas por dia, vai dando para os animais. Quando ele percebe que tá no meio da seca, e aí só tem aquele silo, e tá ali em agosto ainda, e vai demorar para chegar aí começa a racionar. Aí é o fumo, né? Aí começa a racionar, aí começa a dar menos, vamos fazer umas dietas aí, vaca. E aí começa a racionar, e aí onde é que tá o problema? Começa a usar mais concentrado, não é uma época que tem milho sobrando, é uma época que o milho tá mais caro. E o concentrado já tem o seu valor ali. Exato. Muito pouco acessível, né? Bem pouco acessível, né? Hoje tá bem caro. Então, né? A gente vê que más práticas de manejo, né, acaba ocasionando depois um prejuízo totalmente pro produtor na ponta da caneta ali no final das suas contas, né? Exatamente. Ele acaba comprando a peso de ouro de quem tem, né? E aí o pessoal ganha muito dinheiro. Então, você vê depois a gente vendendo, por exemplo, feno, aqueles rolos grandão de feno, de braquiária, passado a preços altíssimos. E tem quem compre? Compra. Sempre tem. E vai ter, porque é desespero, né? Quando chega no desespero, a pessoa faz qualquer negócio para os animais não passar fome, né? Tá perdendo. Exatamente. Então, isso que falta, né? Isso aí que falta, planejamento. Acho que um dos grandes entraves que nós temos aí é planejar o seu sistema de conservação para ele aguentar todo o período de entre-safra e sobrar. Não é melhor sobrar do que faltar. Com certeza. E sabendo que pro gado de leite é algo assim que o senhor falou que já é, vamos dizer assim, prego batido e ponta virada, que já é meio que carimbado, e o produtor do gado de corte, o que o senhor tem a dizer? O senhor vê que assim, que tem tido um passo para poder estar utilizando esse tipo de ferramenta? Gado de corte eu acho que tem sim. Tem sim, existem algumas fazendas aí que estão fazendo sistemas bem interessantes. Mas assim, gado de corte depende muito da fazenda. Geralmente, você tem fazendas de gado de corte em áreas onde só dá para produzir pastagem. Ou porque é um solo muito arenoso, um solo raso, né? Tem vários entraves aí. E não dá para pôr milho. Então, quando a gente, por exemplo, se você for pegar ali na região na Flórida dos Estados Unidos, ali é um pântano aquilo ali, né? É solo raso e ali vai muito bem laranja e forragem. E algumas outras culturas de frutas ali. É o que vai. Ali, se você plantar milho, a chance de você perder é muito grande, né? O lençol, ele sobe, assim, sabe? É um negócio que só tô indo lá para ver, né? E tem muitas áreas de Tifton, né? Que eles produzem muita coisa, né? E lá é comum, apesar de ser tão úmido quanto aqui, é comum feno. Então, o que eu vejo pro gado de corte? E até pode ser um feno de qualidade mais baixa, pode ser de braquiária. Você pode pegar muito bem o excesso que você tem na época das águas e fazer feno com aquele material. Então, tá sobrando o pasto X lá, você vai lá e entra com o maquinário, corta. Né? Então, corta, faz feno, recolhe tudo aquilo, faz os fardos. Os fardos redondos bem compactados, tem muita perda, mas dá para armazenar fora de barracão, o correto é dentro de barracão. Então, existem formas de armazenar fora. Vai perder? Vai. Vai perder a parte de fora? Vai. Mas o miolo do fardo você aproveita. Então, por que eu estou falando isso? Porque aí na época da seca, é só desenrolar aquilo ali no meio do pasto, os animais começam a consumir, ou tem uns suportes, né, que você só encaixa ali no meio, os animais vão consumindo aquele material e vão descartando o que não tá bom, né, e acaba comendo a parte boa. Então você distribui aquilo lá nos piquetes e alivia um pouco a pastagem, para eles não fazerem uma pressão de pastejo muito alta ali, né, você acaba fornecendo esse volumoso aí para esses animais. Quer dizer, você não plantou nada, você usou o excesso de forragem que ia passar, porque se os animais não consomem aquilo lá, ia ficar alta e ia perder a qualidade. Então você cortou num ponto bom, guarda aquilo ali e suplementa os animais na época seca do ano. Época seca. Na época seca do ano, com feno.
né? Sem problema nenhum. Tem várias fazendas que acabam fazendo isso daí e tem um resultado positivo. Bacana, show de bola. E pra fora aí, Europa, Estados Unidos, a forragem, a ensilagem é bastante utilizada também? Ou varia ali com a utilização juntamente do feno? Porque a gente pega, os Estados Unidos nem tanto, tem as suas partes ali de países, de regiões bem frias, né? Umas chegando até nevar. E Europa também bastante um clima mais ameno ali, eu acho que em sua maior parte. Como que é essa questão da forragem pra lá? Lá os caras são os mestres nisso daí, né? Não tem o que falar. Então, se você for ver, a gente fica reclamando que a gente tem estacionalidade produtiva aqui. Agora, você imagina um lugar que tem neve. O que eles têm? Sim. Né? Então, nós temos algumas regiões, quanto mais próximo ali dos polos, o período do ano que você tem para plantio é pequeno. Né? Ou se você conserva, ou você conserva. Então, nessas regiões aí, eles conservam tudo que dá. Eles conservam o excesso de gramínea na forma de feno, eles plantam ali o milho e conservam o milho na forma de silagem, eles fazem de tudo. Né? E a parte boa lá é que eles têm materiais de qualidade melhor que nós aqui. Então, tanto as gramíneas temperadas quanto as leguminosas que eles têm ali, alfafa lá é praga, né? Então, ele consegue ter numa proporção grande. Então, eles conservam tudo isso daí para ser utilizado na época que neva, porque quando neva já era, né? Não nasce nada ali, né? Não tem como fazer nada. Eu vi um vídeo tava no YouTube de uma fazenda nos Estados Unidos, cara, com o pasto praticamente branco, todo forrado, e eles alimentando com feno em rolo. Ali o feno tava armazenado no barracão, traz o feno ali perto do coxo dele e os animais vêm comendo. E eu falei, cara, como que sobrevive ali, né? Mas é tudo essas questões de prática, de manejo, né? De conservação de alimento que vem para minimizar. Exatamente. O curral é embaixo da casa, né? A pessoa desce ali, a escadinha já tá com as vacas ali embaixo que vai trabalhar com elas ali. E tudo isso muito mecanizado, né? Porque a mão de obra no Brasil tá cara, você imagina fora, né? Mais cara ainda. Então, tudo muito mecanizado, mas tudo muito planejado, né? Mas assim, aqui ainda você tem o método de conservação do desespero, né? Que pegar capim na beirada da rodovia, você tem medo de vaquinha, né? Vai lá e dá um jeito de arrumar fonte em algum canto na época seca, ou um passo de um vídeo. Lá não. Como é que você faz lá? Por isso que eles têm isso aí muito desenvolvido. Não tem essa opção, né, de deixar no desespero lá. Não tem. Você pega nevando, cara, você vai fazer o quê? E você sabe que esse é um outro ponto com relação aos aditivos também, né? Os aditivos... Olha eles aí de novo. Boa parte desses aditivos de silagem são bactérias, né, que o pessoal liofilizam, né, e depois comercializam. Boa parte das indústrias que trabalham com isso aí vem de lá, vem da Europa, né? Sim. E às vezes a gente utiliza esses micro-organismos aqui e não tem o mesmo efeito, é outro clima, é outro ambiente. Tudo diferente, Tudo diferente. Então, às vezes, a gente não sabe, porque as nossas bactérias aqui, elas estão aclimatadas aqui já. Com certeza. E existe uma competição dentro do silo ali, né? Então, por mais que você adicione, e por tudo estando redondinho, né? Tudo certinho, lá no laboratório nosso, com tudo controlado, às vezes não dá uma melhoria na qualidade da silagem que a gente espera, né? Às vezes não tem efeitos significativos, né? Então, esse é outro ponto, né? Assim, eles são muito mais avançados que nós nesse termo de inoculantes e a gente acaba importando isso. Sim. Mas já existem várias pesquisas aqui no Brasil, já tem aditivos feitos por aqui mesmo, sabe? Algumas pesquisas muito interessantes aí com uns efeitos bons aqui já. E como que está o panorama atual do Brasil e as perspectivas futuras em relação à ensilagem, à forragem? Cara, eu acho que a tendência é cada vez crescer mais. Sim. Acho que a tendência, nesse ponto, as pessoas estão se planejando mais, né?
Hoje você vê algumas coisas que você não via antigamente. Por exemplo, TMR ensilada. Não sei se vocês sabem o que é isso. TMR seria a mistura total, seria a dieta, né? Sim. Você vai lá, formula uma dieta pro animal. Vamos supor que você quer para uma vaca de leite para dar 15 litros de leite por dia. Uma vaca de 500 quilos de peso vivo, ele sabe fazer isso. Você vai lá e formula a dieta inteira, tá? Bonitinho. Para quem não sabe, os nossos queridos zootecnistas são basicamente os nutricionistas dos animais, de toda a produção animal. Então, seja ali de frango, né, professor? Do suíno, do bovino, esses animais passam por uma dieta. Isso, todos os animais de produção. E conforme a produção que você queira atingir, né, professor? Seja em quantidade de litros leite por animal ou em relação ao animal de corte, Isso, depende. Ovo, lã, o que for. Aí a gente formula essa dieta, mistura tudo e fornece no coxo pro animal, né? Hoje em dia o pessoal tá ensilando isso. Por quê? Para evitar o preparo diário da dieta. Porque todo dia você tem que preparar. Você tem que pôr X de silagem, X de milho, X de soja, um monte, né? Todo dia você mistura aquilo e fornece no coxo. As pessoas acabam concentrando isso numa época do ano só, já faz uma mistura pronta e só vai tirando do silo e vai dando para o animal. Diariamente ali. Diariamente. Professor, no caso dessas TMR que o senhor falou, né? Então, no caso, ela seria mais uma evolução pós a ensilagem? Porque sempre que a gente ensila ali, a gente tem muito material. Vamos ter milho, farelo de soja, sorgo, ali seria a dieta completinha. Isso, né? Exato. Seria a dieta completa para atender uma exigência do animal, né? Ela tem uma pequena vantagem, além, né, dessas que eu falei para vocês aí, de baratear a mão de obra, que você concentra tudo numa época do ano e não precisa ficar fazendo todo dia. Uma vantagem é que eu posso usar alguns subprodutos úmidos da indústria. Um exemplo aí seria o resíduo de cervejaria, tá? Então ele sai pingando, né? Sim, então seria um resíduo que a gente não pode armazenar em qualquer lugar. Então quando você já mistura ele na dieta e ensila, você já resolveu o problema. Você não pode armazenar igual o milho. O milho é seco, você armazena por meses. Esse resíduo que é mais barato, você não consegue, por exemplo, né? Então tem vários resíduos de indústria de frutas que você poderia usar esse método daí. Então você já faz a mistura e já fermenta ali e ensila o material, tá? O que eu quero dizer que esse aí está avançado? Porque está permitindo o comércio. Porque silagem é um problema. Depois que você abrir um silo, você tem que consumir. Senão ele começa a estragar. Ele tem um período ali no máximo, que depende de cada situação, mas você precisa consumir aquele material, tirar uma fatia diária, né, daquele perfil, senão ele começa a esquentar. E esquentar é prejuízo, né? Começa a estragar. Essa é a verdade. O animal não come mais depois, né? E como é que você tira do silo e comercializa isso? Então, hoje em dia já é possível fazer isso com máquinas, né, que reembalam esse material ou já embalam em pacotes ali de 400 quilos. Tem todos os tamanhos, tem até pacotes menores, né, de 30 quilos você acha, mas geralmente em bolas, né, já tem filmes de PVC resistentes que você vai comercializando. Então você começa a vender para todo lado isso daí, uma dieta inteira formulada, né? Então tem algumas indústrias já especializadas nisso. Você já compra a dieta, abre e fornece para os animais, né? Então tá mais prático hoje em dia. E eu acho que essa é a evolução. A tendência é aí. Com certeza. E a gente vê cada vez mais difícil encontrar mão de obra, né? Voltado para o campo ali, e essas soluções vêm para suprir esses gargalos encontrados na cadeia agrícola, né, professor? Exatamente, né? Se você tem, às vezes, né, dependendo da sua produção, você não vai acabar contratando. Se for pôr na ponta do lápis, você ter o maquinário, você ter o funcionário registrado, você ter tudo isso daí, às vezes sai mais barato você comprar, né? Com certeza. Então você acaba comprando o que você precisa, né? E só fornece para os animais. Então, se não for animais de alta exigência, que aí você precisa de uma dieta muito específica, se for uma dieta um pouco mais geral, assim, para atender, eu acho que é um caminho. Com certeza. E queria que o senhor explicasse um pouco mais, acabou de falar sobre os resíduos de cerveja na utilização dessa alimentação para o animal.
como que tá o cenário hoje em dia? Tirando os resíduos de cerveja, a gente consegue ver mais essa relação entre indústria e produção agrícola? Como que está esse cenário, professor? Nossa, esse cenário, ele é um cenário... Assim, se a gente for ver... 80 e poucos % do custo de produção do animal é alimentação. Sim. Então, tudo que você conseguir baratear, desde que com qualidade, né? Vamos lá, com né? certeza. Qualquer coisa. Vamos dar qualquer animal, coisa. Né? Eu acho que aqui eu venho de uma época que davam coisas proibidas para o animal consumir, né? Não vou nem falar que o que dava antigamente era um pouco mais pegado, né? A alimentação. Antigamente era, nossa, gente, cana com cama de frango, era umas coisas... É a famosa bomba das leiteiras que não pode, né? Então, mas hoje em dia não, é proibido, não pode, mas se você for ver, o que você conseguir baratear, desde que sejam alimentos que vão de qualidade, né, você consegue. Então, nós temos muitos subprodutos de indústria que vai usar, então bagaço hidrolisado, o pessoal usa na alimentação, a levedura, usa na alimentação, o famoso DDG que tá chegando, né? Que é febre. Que é uma febre. O que é o DDG? DDG é o resíduo do etanol, né? Produzido por milho, né? Então, você usa o grão de milho ali para produzir o etanol e aquela parte que sobra lá, ela dá origem a um farelo, que é o tal do DDG. Esse DDG... nossa, o pessoal dos confinamentos se mata por causa disso daí, né? Aqui já deve estar sendo bem usado, então a gente vê as processadores de grãos aqui na nossa região, né? Chegando agora com tudo aí, então... Exatamente. Então, cada região, o pessoal de farinha de mandioca, farinheira, sim, tem também resíduos de farinha de mandioca, o pessoal que tem uma indústria de biscoito, né? Tem muito resíduo de macarrão, de biscoito, então, mas é muito nichado, né? Sim, é muito próximo nesses ambientes. Resíduos de fruta, muito próximo também. Então, são alimentos muito ricos que dá para ser utilizado na alimentação dos animais, né? Mas uma coisa que hoje, assim, que é um carro forte aí, que nós estamos pesquisando bastante na universidade, e aí é geral, seriam com relação à substituição dos ionóforos, né? Que ionóforo é a monenzina, a famosa monenzina, lazalocida, né? Que é para melhorar a fermentação no rumen dos animais, né? Sim. Melhor eficiência de aproveitamento aí. Então, é um aditivo que é utilizado. Esse aditivo é o que nós chamamos de promotores de crescimento, né? Esses promotores de crescimento aí... Por que eu estou estudando isso aí? Porque se a gente trabalha com uma TMR, esses aditivos aí, promotores de crescimento, eles inibem crescimento microbiano. Indesejado, ou não? Aí é que é a questão, porque se ele inibe o crescimento microbiano, a gente não sabe muito bem qual que é. Sim. Então ele pode inibir o bom também. Né? É um antibiótico. Para fermentação ruminal também, né? Na fermentação ruminal, legal. A gente já sabe qual que é o efeito dele, né? Mas se ele está dentro de uma TMR dessa daí, eu não sei se ele atrapalha o processo de ensilagem ou não, que eu estou mais ou menos nessa linha de pesquisa que a gente atua, né? Mas, por ser um promotor de crescimento, por ser um antibiótico, é uma tendência mundial a proibir o uso, né? Sim. A Europa já proibiu, já baniu o uso desse, no Brasil ainda usa, mas a Europa baniu. E aí tem os alternativos, então tá tendo muita coisa aqui da nossa região, né? Muitos óleos essenciais de plantas aqui do Cerrado, tem muita coisa. Então as pesquisas hoje estão voltadas para mais esses aditivos... biológicos, digamos assim? Isso, seriam os nutracêuticos aí, que a gente pode usar aí para melhorar tanto qualidade de carne... quanto fermentação no rumen, quanto processo de silagem, a gente está mais ou menos nessa linha. Onde são encontrados mais ou menos esses produtos? Plantas? Plantas. Tem muita gente usando aditivos de plantas, né? Toda planta tem uma defesa contra um micro-organismo. Sim. Então, se você quer... uma das formas, né? Na hora de fazer a extração, né, desses óleos essenciais... Aí tem de várias plantas aí que a gente tem, né? Do limão, da laranja, canela, são vários, né?
esse óleo é uma concentração muito grande desses compostos aí, né? E tem ação antimicrobiana. Então, tá tentando fazer uma substituição desse aditivo aí com um aditivo mais natural, né? Bacana. E o mercado externo, como que ele é em relação a esses aditivos? Porque a Europa, ela vem cada vez mais proibindo certas coisas em relação à produção, né? E isso impacta diretamente aqui pra gente, porque somos grandes exportadores de alimento, além de grãos, carnes e etc. Em relação a esses aditivos, tá sendo ok e tudo mais, ou também eles estão proibindo? Na Europa já usa há algum tempo, já baniu, né? Sim. E tá vindo vários aditivos que são testados lá, com resultados bons, para serem testados no Brasil aqui também, à base disso, tá? Bacana, show de bola. Professor, estamos encaminhando o nosso podcast para o final. Sim, agradecemos a presença do senhor hoje aqui para bater esse papo conosco. Para quem está estranhando a presença do host, que a não presença dele hoje foi um pouco diversificado no nosso podcast, mas acredito assim, igual eu não sou uma pessoa da área, tenho convívio ali por conta de alguns amigos, estamos dividindo o mesmo bloco lá, mas com certeza eu acredito que deu para sanar grandes dúvidas em relação a todo esse processo de alimentação do animal, né? E do que a ciência vem trazendo de novidade para o mercado, do que o senhor, juntamente com a nossa querida Universidade UFGD, vem trazendo de novidade para o nosso amigo produtor, e para a grande população em geral, porque é algo que não interfere somente no nosso produtor, né? Todo mundo ali acaba consumindo algo derivado de animal ali em sua grande população do Brasil. Mas acredito que tudo ok, né, meu amigo Sloan? Deu para tirar todas as dúvidas aí. Foi a melhor entrevista sobre ensilagem que nós já vimos até hoje foi aqui. Foi a primeira. Foi a melhor, foi a única. Não, mas com certeza foi bem proveitoso, professor. Agradecer a disponibilidade de ter vindo aqui com a gente. Fico lisonjeado do senhor estar vindo compartilhar um pouco do seu conhecimento aqui com a gente e com nossos queridos ouvintes. Eu que agradeço o convite aí de vocês. Precisando da gente, a gente tá aí. Se alguma dúvida surgir, pode entrar em contato com a gente, que a gente esclarece aí o que a gente conseguir. Com certeza. E os nossos ouvintes, se tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, porque com certeza o professor vai estar respondendo assim que possível. Ou se estiver no YouTube, curta esse nosso vídeo, compartilhe nas redes sociais e até um próximo episódio. Professor Marco, muito obrigado. Obrigado a vocês. Até mais. E fiquem com Deus.